Vai ter início a sessão Caminhos do Futuro, Inquietações e Expectativas, moderada pela professora Ana de Freitas, reitora da Universidade de Évora. Temos agora a intervenção convidada da professora Carmo Fonseca, presidente do Instituto de Medicina Molecular da Universidade de Lisboa, com o tema A Edição do DNA. Damos então a palavra à professora Ana de Freitas, reitora da Universidade de Évora. Pronto, está bem. Então, muito bom dia a todos. Eu sei que tenho talvez uma questão um pouco mais complicada ainda do que a moderadora anterior, visto que ainda conseguimos estar mais atrasados agora do que estávamos anteriormente. Portanto, eu vou tentar controlar muito bem o tempo e pedir para isso, começar por pedir para se controlarem no tempo. Nós temos um painel diferente. Agora aqui eu espero que temos um desequilíbrio de géneros ao contrário, o que é sempre bom, porque então, juntando os dois painéis, ficamos completamente equilibrados. Eu vou dar a palavra à Carmo, de dispensa apresentações, e agora é Presidente do Instituto de Medicina Molecular da Universidade de Lisboa, vai falar sobre a edição do DNA e depois pedirei os comentários a este painel variado de cientistas de todas as áreas, que nos vão dar, portanto, a nossa perspectiva para o futuro, vista por cientistas e por cientistas de áreas científicas tão dispares, e que vamos tentar mostrar-vos qual a visão que temos para o futuro, que é exatamente do not sanitize the man. Agora é qual a vossa visão para o futuro. Tá? Carmo, faz favor. Muito obrigada. Eu gostaria de começar por dizer que foi uma grande emoção para mim ter recebido o convite para participar neste evento em que se evoca a memória de Mariano Gago e que se evoca sobretudo o contributo que ele deu para o desenvolvimento da ciência no nosso país. E eu, como cientista, acho que a melhor celebração que eu posso fazer de Mariano Gago é contar uma história de ciência e uma história de ciência que abre a porta para o futuro, que é o tema deste painel. Eu tenho que começar indo um pouco ao passado e vou recuar aos anos 70, à década de 70, onde um grupo de cientistas de várias nacionalidades descobriu o que eram as enzimas de restrição. E esta pequena descoberta completamente básica, que tinha que ver com o modo de funcionamento de bactérias e de vírus, foi a semente de um grande ramo industrial que se veio a desenvolver desde então, que é a grande área da biotecnologia. A biotecnologia muito baseada na engenharia genética. Mas a engenharia genética que se tem feito ao longo de todo este tempo foca-se exclusivamente nos micro-organismos. E os médicos e os investigadores mais próximos da medicina sempre pensaram: isto é uma questão de poucos anos e nós vamos conseguir fazer engenharia genética nos humanos, no genoma humano, e assim conseguir corrigir um enorme número de doenças genéticas que afetam a humanidade. Ora, isto foi uma grande ingenuidade, porque se passaram todos estes anos e, na verdade, nós não conseguimos manipular, fazer engenharia sobre o genoma humano. Ora, o que é que aconteceu nos últimos anos? Nós estamos hoje a viver na expectativa de termos encontrado a solução para este problema e que se chama a edição do genoma, e daí o título da minha intervenção. Mas como é que isto... Eu ainda quero realçar que isto é uma promessa, nós estamos muito convencidos que vai ser possível fazer engenharia do genoma humano hoje em dia, mas ainda é uma promessa. Mas como é que isto surgiu? Esta é, sem dúvida, a descoberta mais revolucionária, com mais impacto na inovação médica que aconteceu nas últimas décadas. E como é que isto surgiu? Não surgiu de investigadores focados na investigação médica, não surgiu de investigadores a estudar o organismo humano, a estudar a biologia humana ou a genética humana. Surgiu outra vez de investigadores que estavam interessados nas velhas bactérias. Imaginem só, depois destes anos todos, quando toda a gente pensava já sabemos tudo sobre bactérias e vírus, já está fora de moda dedicarmos
investigação a estes micro-organismos, quem pensasse assim estava completamente errado, como se demonstra. Porquê? Foi um investigador numa localização periférica no sul de Espanha, que estava a fazer a sua investigação predileta sobre o seu micro-organismo predileto e que fez uma observação assim, está aqui uma coisa que nunca ninguém tinha reparado. E ao fazer essa observação começou a pensar, o que é que será que isto significa? O que é que será que está por trás disto? E o que ele observou foi, pura e simplesmente, a base de uma imunidade das bactérias, porque as bactérias têm como seu grande inimigo os vírus. E então as bactérias desenvolveram ao longo da evolução uma maneira de criar anticorpos, entre aspas, contra o ácido nucleico dos vírus. E como é que elas fazem isto? É cada vez que são infectadas por um vírus, guardam um pedacinho do ácido nucleico do vírus no seu próprio genoma e assim aprendem quem é o inimigo. De forma que quando vem outro vírus do mesmo tipo, a bactéria tem um sistema de alerta que diz, eu já conheço isto é uma sequência de um inimigo, e desencadeia um sistema que permite cortar, que permite destruir o ácido nucleico do invasor. Portanto, isto é um sistema imunitário primitivo das bactérias. E isto partiu de uma observação num local periférico do mundo. Agora, como é que a ciência evolve? A ciência evolve através da comunicação entre cientistas e quando esta observação começou a ser comunicada ao mundo, claro que começou a haver outros grupos de cientistas a dedicarem-se ao problema. E se o nosso colega espanhol teve a intuição de perceber que estava ali qualquer coisa única, foram precisos outras equipas em centros muito mais bem equipados, com acesso a uma série de infraestruturas que o colega inicial não tinha, que conseguiram demonstrar a intuição inicial. E, portanto, isto também faz parte da evolução da ciência e quando nós pensamos em investir em ciência, temos que investir em pessoas, na diversidade, dar liberdade às pessoas para trabalharem nos mais diversos campos, porque nós não podemos prever onde é que vão surgir as grandes descobertas, mas depois precisamos também de ter centros muito bem equipados, com excelentes infraestruturas, que possam dar o seguimento e que possam testar as hipóteses inicialmente encontradas pela criatividade. E a criatividade não é cara, mas é muitas vezes mais caro testar as hipóteses que surgem da criatividade. E depois outra coisa que também surgiu muito interessante nesta história é que à medida que se começou a perceber cada vez melhor os mecanismos deste sistema imunitário das bactérias, houve alguém nos Estados Unidos que disse, ok, mas então o que nós podíamos agora era manipular e usar estes conhecimentos naturais do que as bactérias fazem para agora transpor isto como um instrumento de manipulação, de alteração do genoma humano. E, portanto, passamos de uma descoberta natural, de um mecanismo natural, para uma utilização. Passamos da investigação básica para a investigação aplicada. E é este percurso que também faz parte da história da ciência e que há inúmeras histórias, que também vem sempre acompanhado de uma série de outros problemas que são inerentes às grandes aplicações da ciência, que são, nomeadamente, os conflitos entre os cientistas, quem é que teve a ideia, porque quando as ideias começam a circular entre muitas mentes, depois há cada um a dar um contributo e há com frequência conflitos, quem é que tem a propriedade intelectual que vai ser patenteada, porque se isto realmente é uma descoberta muito aplicável, vai haver muitas tentações de a explorar, e depois vêm todos os problemas inerentes a como é que vamos aplicar esta descoberta. Portanto, se nós temos potencialmente nas nossas mãos a capacidade
de alterar o genoma humano, nós podemos curar doenças, estamos todos de acordo, mas também podemos começar a fazer melhoramentos da espécie. Podemos escolher que tipo de genes é que vamos introduzir nos embriões dos das futuras pessoas e, portanto, isto abre a perspectiva de podermos fazer cirurgia plástica do genoma humano e os pais escolherem que características querem para os seus filhos. E, portanto, o que eu queria com esta história era transmitir, basicamente, poucas mensagens relativamente ao papel da ciência na construção do futuro das nossas sociedades. Primeiro é que é extremamente importante garantir a diversidade e a liberdade dos temas em que os cientistas trabalham. Eu sei que há uma grande tendência global e das agências de definirem áreas prioritárias. Eu percebo que é preciso haver algumas áreas prioritárias, mas, na verdade, o que a história nos ensina, a história da ciência ensina-nos que as grandes descobertas não são feitas numa determinada área prioritária. Não é toda a gente a olhar para o genoma humano, milhares de cientistas e de euros e dólares foram investidos a olhar para o genoma humano e a grande descoberta veio de uma área completamente diferente. Portanto, se quisermos pensar em inovação na área médica, que é a área que eu estou mais ligada, não nos devemos fechar a áreas prioritárias contidas só na medicina. É preciso manter o espírito aberto e o investimento aberto para que haja troca e que haja, sobretudo, diversidade nos temas em que se trabalha. Depois, a outra grande mensagem que é extremamente importante é que é preciso ter muitos cientistas, muitas pessoas a pensar em ciência e que é preciso ter alguns centros muito bem equipados em que se possam testar e levar à aplicação algumas das ideias ou muitas das ideias, de forma a selecionar aquelas que possam ser mais aplicadas. E, finalmente, nós não podemos nunca dissociar o papel da sociedade e das políticas, não estou a falar de política, estou a falar das políticas a nível das sociedades e dos governos, no que diz respeito à aplicação dos conhecimentos da ciência. Eu penso que não se pode simplesmente deixar ao mundo empresarial de uma forma desregulamentada e de uma forma totalmente livre o poder aplicar de acordo com os seus próprios interesses as novas descobertas da ciência. Eu penso que a sociedade tem um papel muito importante a acompanhar o desenvolvimento científico e aquilo que os cientistas podem vir a fazer e a oferecer à sociedade, para o bem e para o mal. E este era o repto que eu deixava. Bom, muito obrigada a Carmo, ainda por cima conseguiu cumprir o tempo, o que foi ótimo, que me dá também a mim agora alguma mais calma, já que eu ainda há bocado estava eu atrasada, que é uma coisa que não gosto, para cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia da República, o Sr. Ministro, a Rosalia, e dizer que é um prazer estar aqui e que este é um dia fundamental, muito importante para Portugal, estarmos a ter pela primeira vez o Dia Nacional do Cientista. E como não é meu papel estar eu a ocupar o tempo, para já passar o microfone à Elvira, não sei se quer ficar sentada, parece que as cadeiras são muito incómodas, ou se prefere estar em pé, mas a doutora Elvira para fazer um comentário sobre aquilo que ouvimos, o que a Carmo nos falou, realmente justifica este painel tão diverso de pessoas em tantas áreas científicas diferentes. Elvira, faz favor. Muito obrigada. Muito bom dia a todos. Não gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar o excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, o nosso caro Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a Rosalia Vargas. Queria também cumprimentar o excelente discurso que nos foi dado hoje pela doutora Elizabeth Reis Koala, que foi extremamente inspirador e motivador. Muito obrigada por nos ter transmitido e da forma como nos transmitiu, portanto, a ciência e a divulgação da ciência.
É uma honra estar aqui neste painel. Gostaria também de cumprimentar a audiência, gostaria também de cumprimentar os meus colegas de painel, e é exatamente um orgulho, uma honra poder estar aqui hoje a celebrar, portanto, e a parabenizar, se quiserem, portanto, a memória do professor Mariano Gago. Eu, e se calhar parte das pessoas que estão aqui, de muitos dos que estão aqui, se calhar estamos aqui hoje devido àquilo que o professor Mariano Gago fez pela ciência, e não só pela ciência em Portugal, mas também pela ciência a nível europeu. Eu, devido às funções que ocupo desde o ano passado no High Level Group do aconselhamento europeu, portanto, posso verificar e constatar, portanto, o apreço e a marca que o professor Mariano Gago deixou na Europa. Portanto, é um prazer falar com vários diretores-gerais, várias pessoas da Comissão Europeia e todos, unanimemente, manifestarem a inteligência, portanto, e tudo aquilo que o professor Mariano Gago fez, não só pela ciência em Portugal, mas também pela ciência na Europa, e isso é muito importante. Para além disso, para além do professor Mariano Gago estar de parabéns, penso que nós todos também estamos de parabéns. Eu estive a semana passada numa universidade nórdica, não vou dizer o nome da universidade, mas uma universidade, portanto, num país nórdico, muito bem instalada, no topo das 100 melhores universidades internacionais, e realmente pude constatar, portanto, eles estão a fazer uma avaliação interna da universidade, e por vezes nós, do lado de cá, como cientistas, aquilo que vemos e a percepção que temos das outras universidades, pelo menos daquelas que nos rankings estão muito acima das universidades portuguesas, são os artigos científicos, são os projetos que têm, são os Nobel, etc, etc. Mas nós estivemos lá a semana passada exatamente a avaliar a forma, portanto, o próprio financiamento, a distribuição do financiamento, as estratégias. Portanto, estivemos a ver uma realidade que por vezes não é vista, ou pelo menos eu não tinha essa percepção, que não é muito comum nós cientistas termos essa noção. E realmente, depois de ter passado uma semana a ver vários departamentos na área da engenharia, nessa universidade, eu só posso dizer é que nós em Portugal fazemos milagres. Mas é mesmo, nós com os recursos que temos, com os financiamentos que temos, com as infraestruturas que temos, nós somos mesmo muito bons. Portanto, essa é a mensagem. É evidente que eu não quero dizer aqui ao Sr. Ministro que temos muito dinheiro e que somos perfeitamente... Aquilo que temos chega, não é essa a mensagem, mas a mensagem que eu quero passar é que realmente nós estamos a ser treinados, temos sido treinados ao longo destes anos todos com poucos recursos, mas isso posiciona-nos num patamar muito superior, e se algum dia, eu penso que esse dia não está tão longe como isso, competirmos de igual para igual com muitos dos nossos colegas europeus que até estão sediados em universidades que estão em rankings muito acima dos nossos, nós conseguimos ultrapassá-los. Portanto, isso só me deixa também muito otimista. Quer dizer, nós, muito embora tenhamos que trabalhar mais, como é evidente, mas temos um treino diferente e somos mais competitivos que muitos dos nossos colegas europeus. Portanto, se estivermos se estivermos a jogar exatamente nas mesmas condições, não tenho dúvida nenhuma que seremos, não digo em todas as áreas, como é evidente, mas seremos muito, muito melhores que parte dos nossos colegas. Já agora, queria aproveitar o meu tempo, não quero exceder os 5 minutos, porque também já estamos um bocadinho atrasados e não quero competir com o almoço, mas gostaria de reforçar alguns pontos fortes e já agora alguns pontos menos fortes na área da investigação. Como pontos fortes, os últimos 30 anos, o que é que nos permitiram? Formar recursos humanos. A nossa riqueza são as pessoas. Portanto, isso só foi possível com um forte investimento, e espero que continue a ser feita, em pessoas. Porque se não tivermos pessoas, podemos ter muitos projetos, podemos ter muitos equipamentos, muitos laboratórios, mas nada funciona. Portanto, acima de tudo, investir nas pessoas. E foi isso que foi iniciado com o professor Mariano Gago e tem sido feito ao longo dos anos. Outro aspecto extremamente importante, e já foi referido num outro painel, a avaliação, a organização do sistema científico. Foi qualquer coisa que também foi extremamente bem feita. E isso foi iniciado também com o professor Mariano Gago. O professor Mariano Gago induziu e organizou o sistema científico a nível nacional. E tornou, portanto, os investigadores tiveram que se organizar em centros de investigação, em institutos,
e são avaliados. E essa avaliação, portanto, o financiamento que esses centros recebem é competitivo, ou seja, o financiamento é função da excelência, da qualidade dos indicadores científicos que são feitos, porque é assim que tem que ser, e é assim que eu espero que seja. Aliás, estamos este ano com uma nova avaliação. Não poderia deixar de falar, ao longo destes anos todos também, do papel extremamente importante que tem tido a Ciência Viva. Portanto, e na pessoa da sua presidente, da Rosalia. Portanto, é a nova geração. Portanto, eu não tive essa facilidade. Portanto, muitos de nós aqui não tivemos a possibilidade de ter um Ciência Viva quando éramos pequeninos e poder ter tocado ou trabalhado com contactado com alguns investigadores e com experiências. Portanto, o Ciência Viva tem tido um papel fundamental. É evidente que estas coisas, tudo isto são gerações, são décadas. Não temos efeitos a curto prazo, são efeitos a longo prazo. Mas ao longo destes anos acho que o balanço é muito positivo. E, por favor, o Ciência Viva foi das coisas mais bem feitas a nível de Portugal, e isso é reconhecido também por todos os outros países, não só da Europa, mas também em termos internacionais. Um outro aspecto que é mais pequenino, mas que é extremamente importante. A ciência é global e é democrática. Nós todos temos que ter acesso ao conhecimento. Podemos não ter acesso a todas as infraestruturas, como aqueles nossos colegas da Universidade Nórdica, mas temos que ter acesso ao conhecimento. E isso é fundamental. E só a partir de 2004, aliás, não é tão antigo, portanto, é relativamente recente, é que tivemos acesso à BION. Portanto, nós hoje todos, a nível nacional, temos acesso aos artigos científicos que são publicados, na maioria, nas melhores revistas internacionais. Portanto, ter acesso ao conhecimento é fundamental. Portanto, antes de 2004, havia uma elite e só parte de alguns investigadores a nível nacional é que tinham acesso a esse conhecimento. Portanto, a partir de 2004 até hoje, todos temos acesso ao mesmo conhecimento. Isso é extremamente importante. Isto eram os pontos fortes que eu gostaria de realçar. Só uns pontos menos fortes, e já que estamos aqui na presença do Sr. Ministro, portanto, nós precisamos de ter muita estabilidade. Por vezes, não é tão importante, talvez seja menos importante ter menos projetos ou ter um ano menos financiamento, mas termos estabilidade ou pelo menos sabermos com o que contamos. E isso, em termos científicos, é extremamente importante. Portanto, nós temos que ter alguma planificação. Eu sei que estas coisas são difíceis, que estão de alguma forma indexadas a orçamentos, a ciclos políticos, etc. Mas na área da ciência, a ciência deveria ser menos colorida em termos partidários. Portanto, há decisões, há estratégias que têm que durar ao longo de vários anos. Caso contrário, em termos práticos, não têm eficiência. E, por último, a burocracia. Portanto, nós neste momento estamos a candidatar-nos todos a projetos que acabam este mês, mas a burocracia é terrível. Eu penso que isso depende de nós mudarmos. Portanto, fazia estes pedidos e, mais uma vez, portanto, acho que não só o professor Mariano Gago está de parabéns, mas nós todos estamos de parabéns. Muito obrigada. Bom, então, muito obrigada. Eu agora passo a palavra para, depois de ouvirmos a professora Elvira Fortunato, do CENIMAT, da Universidade Nova de Lisboa, passar a palavra à professora Salomé Pinho, do I3S da Universidade do Porto. Relembro mais uma vez os 5 minutos, pode ser. Tá, obrigada. Bom dia a todos. Antes de mais, gostaria de cumprimentar o Sr. Ministro da Ciência, o Presidente da Assembleia da República, o Presidente da FCT, a professora Rosalia Vargas e, obviamente, o meu Presidente, o professor Sobrinho Simões, do IPATIMUP. Antes de mais, gostaria, obviamente, de agradecer a oportunidade de comentar, em nome do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, da Universidade do Porto, I3S, o desígnio da ciência nos caminhos do futuro, sendo para mim uma enorme honra participar nesta que é a primeira comemoração nacional do Dia dos Cientistas. E gostaria de começar com uma frase da autoria do professor Mariano Gago e que no fundo está patente e vigora no auditório Mariano Gago, no IPATIMUP e no I3S, e que no fundo resume um pouco a importância do legado da ciência na civilização. E passo a citar: só os valores humanos da ciência podem motivar e premiar a cultura das novas gerações. E, no fundo, a ciência é indiscutivelmente uma parte fundamental de um país, é essencial para uma democracia informada, e já ouvimos isso nas apresentações anteriores,
E, de facto, a contribuição da ciência, da tecnologia e da inovação é instrumental para o desenvolvimento e para um futuro sustentável de um país. Alguém dizia há pouco que, de facto, a ciência é uma busca constante pela verdade que resulta em descobertas que são emergentes. E, de facto, o impacto da ciência e da tecnologia na sociedade é uma realidade crescente e que impõe mudanças drásticas na forma como comunicamos, como vivemos e como trabalhamos. A ciência contribuiu com mudanças profundas também nos valores morais e na filosofia básica da humanidade e mudou e continua a mudar a forma como vivemos, como pensamos e naquilo que acreditamos. No fundo, ao tornar a vida mais fácil, a ciência contribui para melhorar a condição humana. E é neste contexto que apresento um dos exemplos mais marcantes na área da saúde, nomeadamente na área do cancro. Portanto, enquanto investigadora na área do cancro, inicialmente no IPATIMUP e agora no I3S, posso testemunhar que, de facto, a contribuição da ciência e da tecnologia na área da oncologia, traduzidas em benefícios claros e diretos na qualidade de vida das pessoas, é inquestionável. O cancro, de facto, não é só uma doença, são muitas e, portanto, é dotado de uma elevada complexidade e os avanços científicos e tecnológicos nas áreas da genética, da patologia, da imunologia e da biologia celular têm contribuído decididamente com novos meios de diagnóstico, que no fundo têm permitido uma detecção precoce do cancro, com novas ferramentas de prognóstico e com tratamentos inovadores que têm revolucionado o impacto negativo na vida das pessoas e que têm contribuído para aquilo que nós chamamos de medicina personalizada. E estes tratamentos inovadores têm realmente tornado o cancro e esta complexidade do cancro numa doença crónica, indolente e, em muitos casos, 100% curável. Algo que era impensável há um par de anos. E, portanto, em suma, gostaria de terminar dizendo que a ciência é, sem dúvida, o caminho do futuro, e isto à luz um pouco do debate que temos neste momento, é, sem dúvida, o caminho do futuro, onde eu espero, e pegando um pouco nos pontos menos bons da colega Elvira, em que a estabilidade e a redução da burocracia, que são no fundo as nossas inquietações, deem lugar a muitas expectativas. E termino então como comecei, citando Mariano Gago, obviamente contextualizando neste dia de homenagem ao professor Mariano Gago, dizendo então que de facto só os valores humanos da ciência podem motivar e premiar a cultura das novas gerações. Muito obrigada. Muito obrigada, Salomé. Eu vou passar agora a palavra à Ana Alonso, do INESC-TEC da Universidade do Minho, para continuarmos a ver o que é que temos no nosso futuro, quais as inquietações e expectativas. Obrigada. Obrigada. Antes de mais, quero cumprimentar todos os que aqui estão, nomeadamente o Sr. Presidente da Assembleia da República, o Sr. Ministro e as demais entidades que aqui estão. Eu, se calhar, vou fazer uma intervenção um bocadinho diferente. Antes de mais, vou explicar, eu faço parte do ASLab, que é o Laboratório de Software Confiável, que faz parte do INESC-TEC, na Universidade do Minho, e como tal, a minha área de Engenharia Informática, Ciências da Computação, ou seja, acho que é completamente diferente dos restantes aqui no painel. E, tendo isso em consideração, se calhar vou pegar mais na questão de como nós conseguimos dar suporte a que seja feita a investigação em áreas com uma aplicação, se calhar, mais direta, como as áreas da saúde, as áreas da biologia, e dizer que nós temos crescido imenso. Eu posso falar da minha experiência pessoal, eu não sou investigadora só há 10 anos, comecei ainda estava na licenciatura, no contexto de um projeto europeu, tive a sorte de ter uma bolsa e a partir daí foi-se desenvolvendo o meu percurso científico. E posso dizer-vos que quando eu comecei, portanto em 2007, o nosso grupo era mais pequeno, tinha talvez 1 ou 2 investigadores pós-doutorados, já começava a haver mais pessoas a começar o doutoramento, mas essencialmente eram bolseiros de investigação, eram pessoas a fazer mestrado, também era diferente, era pré-Bolonha. E agora a situação que temos é completamente diferente. Já temos 4 ou 5 investigadores pós-doutorados e isto faz imensa diferença na maneira como nós conseguimos concorrer e obter projetos europeus, como conseguimos cativar alunos e conseguimos ter dimensão para ter vários alunos a fazer doutoramento, vários alunos a fazer mestrado
e penso que isto será a consequência de toda a política que foi instituída em termos de financiamento. Portanto, aquilo que eu queria sublinhar é, de facto, esta evolução muito boa que tem havido e, por outro lado, faço também referência a esta questão da estabilidade, porque atualmente um investigador pós-doutorado não tem necessariamente uma previsão a muito longo prazo da carreira, de modo que se conseguir obter mais estabilidade, porque são estes investigadores que vão fomentar a procura de mais financiamento para haver mais investigadores a começar a fazer investigação e a continuar. Ainda há bocadinho estávamos a falar de ter mais doutores, certo? Poderemos ter mais doutores, mas o ideal é que esses doutores sejam orientados devidamente. E, portanto, era nesse sentido que eu queria pegar. Outra questão, que também já se falou bastante, é a interação entre a indústria e a academia. E eu devo dizer que nós temos tido extremamente um grande número de benefícios por termos conseguido ter essa interação. Temos dois tipos de interações com as empresas. Temos interações extremamente diretas, em que a empresa tem um problema específico e procura o know-how de quem está nos centros de investigação para resolver, o que se compreende porque, por vezes, estes problemas são multidisciplinares e não se consegue, no contexto de uma empresa de tamanho médio ou pequeno, ter uma unidade de investigação que consiga pegar em todos estes problemas. Ou seja, faz todo sentido, a meu ver, ir procurar esse conhecimento onde ele existe, nos centros de investigação. E, por outro lado, no contexto dos projetos europeus, temos empresas que estão interessadas em expandir algo a mais longo prazo, em investigar coisas novas, coisas que se calhar também, e pensando nos projetos europeus, que são projetos de dimensão considerável, multianuais, que as empresas poderão não ter capacidade para explorar, mas conjuntamente com os centros de investigação e nesses projetos assim já têm. Ainda mais, e especialmente na minha área, tem havido evoluções que surgem porque há coisas que são desenvolvidas nas empresas e depois motivam problemas de investigação. E isso para nós também é muito bom, em particular porque, embora naturalmente a investigação fundamental seja essencial, também é bom conseguir encontrar pontos em que se consegue aplicar o conhecimento que nós produzimos à sociedade em geral e para o bem da sociedade em geral. E pronto, era esta a minha intervenção. Então, de cá que eu passo. Alexandra Marques, de 3Bs da Universidade do Minho. Bom dia a todos. Primeiro gostava de cumprimentar as personalidades aqui presentes e agradecer o convite para estar aqui presente hoje. É realmente uma grande honra e é também um privilégio podermos celebrar o aniversário do professor Mariano Gago. De facto, foi uma pessoa que inquestionavelmente teve um papel preponderante na evolução da ciência portuguesa nos últimos anos e também obviamente teve um papel ou teve um impacto significativo no desenvolvimento da minha carreira científica, porque me permitiu chegar onde eu estou hoje, com muitas das medidas que implementou na ciência portuguesa. Queria também ressalvar que este, de facto, é um evento que, no fundo, ataca um bocadinho um dos problemas da ciência, que eu considero da ciência em geral, que é a comunicação de ciência. E a comunicação em particular para a sociedade em geral. Nós, cientistas, e eu, se calhar, a maioria das pessoas que aqui estão realmente pertencem à comunidade científica, nós, de uma maneira ou de outra, vamos nos encontrando, vamos colaborando, vamos tendo interação entre nós, vamos sabendo o que é que nós vamos fazendo em Portugal e no mundo, mas eu acho que há realmente um grande problema na nossa sociedade, perceber o quão importante é fazer ciência, o quão importante é a inovação no nosso país e o papel que isso tem no desenvolvimento do nosso país. E, portanto, esse é o primeiro desafio que eu gostava de salientar, que nós, como cientistas, temos, e que esta iniciativa é um exemplo de que nós temos que comunicar a ciência para o público em geral. O professor Sobrinho Simões falou da importância da educação e, de facto, é crítico nós educarmos as nossas crianças cada vez, a nossa sociedade cada vez mais cedo, porque isso trará frutos a longo prazo. Mas eu acho que nós precisamos de uma medida a médio prazo.
e estas iniciativas são um exemplo disso, e acho que seria relevante nós hoje percebermos quantas pessoas que não pertencem à comunidade científica estão presentes e quantas estarão no próximo ano, e de que modo é que nós vamos conseguir chegar à sociedade em geral. Falando um bocadinho da minha experiência, eu trabalho em Engenharia de Tecidos num grupo da Universidade do Minho, no grupo 3Bs, que é um grupo multidisciplinar, e portanto a multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade, como ressalvou a Carmo, é algo que está muito presente no meu dia-a-dia. E eu acho que isso é obviamente fundamental em ciência. Nós temos que colaborar entre diferentes áreas, entre diferentes especialidades, mas também acho que é importante haver as áreas prioritárias. Eu acho que obviamente que fazer ciência é sonhar, e nós todos queremos criar novos sonhos todos os dias e criar novas expectativas também para a nossa sociedade, mas cada país, e estamos a falar concretamente em Portugal, tem obviamente necessidades diferentes a tempos diferentes, e portanto eu acho que as prioridades da ciência têm que ser ajustadas a essas necessidades temporais e específicas de cada país, e neste caso também de cada realidade. E portanto é importante, obviamente, tem que ser sempre, temos que deixar que todos possam fazer a sua ciência, obviamente, mas temos que se calhar fasear de alguma maneira os nossos investimentos, digamos. Depois, para finalizar, porque eu acho que isto é um ponto muito importante que todos temos ressalvado um bocadinho, é necessário realmente uma grande massa crítica, é necessário termos pessoas a fazer ciência, certo? Todos de acordo, mas é preciso uma coisa muito importante: termos continuidade, termos sustentabilidade nas nossas políticas de contratar pessoas. Nós, neste momento, estamos numa situação complicada, reconhecida pelo Sr. Ministro, pelos números que apresentou, pela necessidade de criarmos emprego científico, mas, na realidade, se calhar muitos dos jovens que aqui estão nessa situação, e daqui a 3 anos não sabem o que é que lhes vai acontecer. E, portanto, há que pensar já a médio, longo prazo e tentar perceber como é que nós podemos criar condições sustentáveis, porque não adianta nada estarmos a formar doutores sistematicamente. Obviamente nós precisamos deles, mas depois qual é o papel deles na nossa sociedade? Há muitas saídas, obviamente, não têm todos que ficar na academia, não devem ficar todos na academia, mas essas necessidades têm que ser identificadas e têm que ser alvo das nossas políticas de integração dos nossos doutorados. Eu acho que este é um grande problema, e no fundo este painel é um bocadinho sobre as inquietações e expectativas. As expectativas são muito boas, porque de facto nós também vimos os números de como a ciência tem crescido em Portugal, como é importante a nossa comunidade científica. Acho que cada vez mais nós temos demonstrado que realmente podemos ser muito competitivos, tal como a Elvira salientou, mas precisamos de ter condições, continuidade, precisamos de ter sustentabilidade. E esta é um bocadinho a minha inquietação para o futuro. Obrigada. Como comunicar ciência e multidisciplinaridade é realmente um facto, passo a palavra para a Manuela Bronze, que é docente na Escola Superior de Música, Artes e Espetáculos do Instituto Politécnico do Porto. Obrigada. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. É também uma grande responsabilidade. Eu quero cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia da República, o Sr. Ministro, o Sr. Ministro da Ciência, a professora Rosalia, o Presidente da FCT, e dizer que, de repente, eu tenho que mudar este discurso todo e este caldo que aqui aconteceu para uma outra geografia. Nós temos, eu represento aqui a Escola Superior de Música e Artes de Espetáculo, e a questão da ciência, que afinal de contas existe em paralelo
naquilo que é a construção de um objeto artístico, qualquer que seja o objeto artístico, porque não há nenhum objeto artístico que não consiga ser feito através de processos de conhecimento e de experiência, é aquilo com que nós nos debatemos para podermos fazer investigação e para podermos trabalhar sobre aquilo que nos interessa e desenvolver o conhecimento na escola. Mas, assim como na senda daquilo que as mentes abertas dos poderes decisórios podem replicar para aqueles que estão mais longe desses poderes, poderem pensar e sonhar com sequer a criação deste tipo de escolas, eu gostaria de cumprimentar o professor Luís Soares, que teve, e está aqui connosco, que teve a grande responsabilidade de pensar e conseguir construir esta escola, que ainda é para nós uma forma muito intensa de trabalho e que, neste momento, depois de ter o curso de música com uma série enorme de instrumentistas e o curso de teatro, ensaia literalmente os primeiros passos de uma escola de dança. Isto é uma coisa que custa muito a fabricar todos os dias. Para todos os efeitos, o que eu gostaria de dizer aqui relativamente às nossas possibilidades de trabalho e ao facto de nos preocuparmos com qualquer coisa que tenha a ver com a arte e qualquer função que tenha a arte, que nós temos que saber que a única função que ela terá é ser mesmo arte, não há outras, não há uma aproximação, nem há uma atitude que leve a formação dos artistas e o conhecimento dos artistas a imiscuírem-se naquilo que é o panorama atual da espetacularidade, do fogo de artifício que utiliza a arte para outras manifestações mais ou menos industrializadas e mais ou menos comerciais, digamos assim. A nossa preocupação reside ainda, e isso é uma inquietação para nós, e se calhar há um discurso que leva um tempo mais lento a ser concebido e a ser tratado, que é, se queremos transmitir o nosso conhecimento, pensamos nós, estamos perante dois argumentos. E um dos argumentos será o argumento da experiência, sem dúvida nenhuma. E com isso ele terá, numa outra geografia, um paralelo com a ciência. E também o argumento da autoridade. Mas é interessante pensarmos que, perante o argumento da autoridade, estamos só a pensar em algo que já foi feito, num objeto acabado. Pode ser um objeto artístico, pode ser uma peça de teatro, pode ser um concerto, mas estamos a pensar sobre algo que já se fez. E o que nos interessa a nós, artistas, é, afinal de contas, pensar sobre o processual. Como é que vamos encontrar a geografia do pensamento do processual e como é que vamos conseguir resolver isso em modo de investigação para podermos, afinal de contas, fazer aquilo que qualquer artista faz e que qualquer investigador em qualquer área poderá fazer, que é juntar 4 hipóteses fundamentais, que são a capacidade de fazer, a vontade de compreender, a competência lúdica para fazer isso tudo, que é indissociável de todo este processo, e a revisão, aquilo que eu poderia chamar uma revisão contextual, que é em que lugar é que nós nos situamos perante os outros e perante a sociedade. Esta é a grande inquietação da investigação em artes. Não é só esta, ela, de cada um destes canais saem muitos outros canais, mas o que está ainda atrás, e este atrás tem muitas comas, não é? Em relação ao desenvolvimento de uma investigação em arte, prende-se sobretudo com essa capacidade do processual, que eu acho que tem que criar ela própria no âmbito das artes, um vocabulário próprio, um discurso próprio,
porque também penso, não vou deixar de dizer isso, se as artes não estivessem dentro da gaveta das humanidades, nós teríamos já há mais tempo batalhado por um outro tipo de vocabulário. E é só. Então passo agora a palavra para o Marco, que é responsável pela Unidade de Investigação e Desenvolvimento Maré do Instituto Politécnico de Leiria. Já hoje vimos uma utilidade nova para os riachos, agora temos a parte dos estuários, acho eu. Bem, muito obrigado. Relativamente a estar aqui em minoria, não me importa estar em minoria assim. Deixar aqui, eu vou abordar esta... Boa tarde a todos, não vou entrar muito no protocolo para abreviar o tempo, mas vou abordar esta intervenção numa perspectiva dos caminhos no futuro, mas com um olhar no passado. E falar um pouco do passado e da experiência do Politécnico de Leiria, da unidade do Mar e Leiria, portanto um polo do Politécnico de Leiria, de uma unidade com classificação de excelente na área do mar e do ambiente, que tem particularidades por pertencer a um politécnico, e ia testemunhar aqui um pouco aquilo que temos acompanhado, a investigação e aquilo que tem norteado o nosso foco, que acaba por ser do mar para a sociedade, a aplicação do conhecimento e a transferência inevitável para a sociedade. Esta abordagem e esta visão aplicada da investigação surge no âmbito desta unidade já há mais de 10 anos e é um pouco este processo de passado que eu quero falar neste painel dos caminhos do futuro. Falamos aqui um pouco da investigação aplicada. É normal e cada vez mais usual falar de investigação aplicada, quer dizer, não normal será não falar desta grande área e desta aplicação da própria investigação. E o modo como ela é encarada, ou como era encarada, é substancialmente diferente daquilo que atualmente é. Era olhada como uma investigação menor e, por vezes, até utilizada como um fator diferenciador dos subsistemas de ensino, mas as coisas agora modificaram e muito. Obviamente que esta abordagem também do modo como a investigação é vista, também por parte das próprias empresas. Não falo de empreendedores, falo de empresas. Também mudou muito com o tempo. Havia, e lembro da desconfiança que havia sobre o modo como o Sistema Científico Nacional conseguia resolver problemas das empresas. Estamos a falar de pequenas e médias empresas que não têm os seus gabinetes de inovação, de desenvolvimento e que necessitam das instituições de ensino superior para evoluírem. Mas sempre houve aqui uma questão de desconfiança e algum desconforto e não percebendo que a inovação e o conhecimento não são um fardo e que é efetivamente um caminho para o futuro. Para a mudança deste paradigma, acabou por, e no nosso caso, essa mudança foi sustentada muito no investigador levantar-se do seu gabinete, ir à porta das empresas e bater à porta. E falar, lançar desafios, e vou utilizar aqui um termo que foram uma reunião há pouco tempo com empresas que utilizaram, que era partilhar as dores. As empresas, as PMEs têm dores e se calhar precisam de partilhar estas mesmas dores. E foi um pouco aquilo que nós fizemos ao longo de um percurso de desenvolvimento de produtos, que marcou sucesso em muitos produtos que atualmente estão no mercado e que leva agora uma mudança do paradigma. Leva que as empresas procurem agora no edifício 7 Mares, em Peniche, que além de ser uma infraestrutura de excelência, conta também aqui com uma particularidade. Não está sediada no meio da academia. É no Porto de Pesca de Peniche, e o que permite também que o pequeno empresário também tenha mais à vontade de procurar as instituições de ensino superior sem
aquela inibição e o peso da academia. Isto mudou muito o modo como interage, como passamos a interagir com esta partilha das dores, com os desafios, com o lançamento de novos desafios para desenvolvimento de produtos, serviços, porque as empresas passaram a não só vendo os exemplos anteriores, mas passaram a perceber que a inovação e o conhecimento eram, sem dúvida, uma garantia da sustentabilidade e da sua atividade. E isto é aquele panorama onde nós estamos atualmente. Isso não quer dizer que a nossa investigação se sustente simplesmente na parte aplicada. Aliás, a investigação fundamental é também a base. Aliás, é muito difícil um doutor não ter a ambição da investigação de fronteira, o Blue Sky Science, mas não deixa de ser um desígnio do Politécnico de Leiria a aplicação. A aplicação tem que ser, e é incentivada para ser, um desígnio da instituição. Mas aqui conseguimos criar aqui um sistema no qual a tal investigação de fronteira, o Blue Sky Science, está alavancado por projetos europeus, projetos nacionais, com empresas, sem empresas, no qual obviamente podemos ter, e em diversos projetos, o objetivo final de desenvolver um fármaco contra o cancro, contra a doença de Parkinson, mas a isto tentamos sempre associar um modelo de ciência de atalho. Se nós, nestes processos de longa duração, conseguirmos, com os resultados preliminares, aplicá-los em produtos, em estreita colaboração com as empresas, com a indústria, podemos pegar numa molécula com uma grande capacidade antioxidante, que é a base do novo fármaco, podemos aplicá-lo, mas que vai demorar 10, 20, 30 anos e com taxas de sucesso por vezes não mais convidativas. Podemos aplicar esses novos resultados num pão de algas, por exemplo. Um pão de algas que permite a uma panificadora local estar atualmente a negociar com hipermercados e com a grande distribuição, por exemplo. Ou então o desenvolvimento de um azeite que permite que surja uma empresa baseada nesse produto que tenha diversos prémios agora em festivais internacionais e que permite que 80% da sua produção escope ao mercado asiático. Pequenas ideias, pequenos projetos, mas que fazem a diferença para estas empresas. E estamos a falar de PMEs, estamos a falar de 90% da riqueza produzida. Obviamente que há lugar para grandes contratos milionários com grandes grupos, mas aqui as expectativas e as dores das empresas têm que ser, destas PMEs, têm que ser destacadas. E eu podia dar aqui muitos outros exemplos, mas vou cortar um pouco, mas só arrematar aqui que é preciso efetivamente estar lá. É preciso apoiar, criar espaços colaborativos de interface para dar respostas às empresas. E também que nós possamos ter uma linguagem aplicada. Muitas vezes a academia tem uma linguagem distanciada da realidade destas pequenas e médias empresas. São realidades diferentes de grandes grupos que vamos conhecendo. Isto, para terminar, o nosso caminho, o passado, estes últimos 10 anos, foi aquilo que fizemos. Daqui a 10 anos, onde é que eu gostaria de nos ver a fazer exatamente o mesmo? Porque eu acho que é esta colaboração, o fomentar, transferir tecnologia para estas pequenas empresas, pequenos projetos, que pode fazer a diferença na economia do país. Obrigado. Pronto, muito obrigada a todos. Nós conseguimos mais ou menos até cumprir o tempo. E podemos concluir de uma forma muito sumária, porque não vou eu que vou estragar agora, não é? Temos todos muitas inquietações, mas temos decididamente muito boas expectativas, visto que pensamos sobre o assunto. Quando pensamos, colocamos desafios e, se temos um desafio, vamos conseguir ultrapassá-lo com certeza. Portanto, as expectativas têm que ser boas também. Muito obrigada.